vantagens do capitalismo. Por que que bilionários deveriam existir? Por que que especulação não é ruim para o país? Entre outras coisas, o que que é inflação? Por que que o país está do jeito que está? E aqui vocês já conhecem nossos participantes. Do nosso lado direito nós temos ele, Otávio Facuri, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vindo aqui de novo. Prazer estar aqui com vocês de novo. É isso aí. O pessoal que não conhece, ele já participou de um episódio aqui com a gente no final do ano, falando sobre... Vamos descobrir se ele é bilionário? Acho que a gente precisa saber, né? Se ele é bilionário. Porque tá falando bilionário. Vamos descobrir aqui. Otávio Facuri é bilionário. Empresário investigado no STF doa 420 mil a Marçal e bolsonaristas. Putz, já começa assim, né? Já começa assim. Quem é Otávio Facuri? Empresário que senadores dizem ter financiado a divulgação de fake news sobre a pandemia. Parece uma pessoa legal. Parece. Eu diria que é uma pessoa legal. algumas questões Dá um oi aí, então. Salve, salve. É isso aí, vamos ver. financeiras e econômicas para 2025, de um modo geral, no Brasil e no mundo. E nós temos ele aqui também, que é já um cara da casa, Gustavo Machado. Seja bem-vindo aqui de novo no Redcast. Obrigado, Júnior. Prazer é meu. Olá, Otávio, todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui para discutir esses temas. Hoje você tá com a camiseta do Cruzeiro. Isso. Já veio com a camiseta do Independente, certo? Não, do Estudiantes. Estudiantes. O maior do Brasil e o maior do mundo. O maior do mundo? O maior do mundo, Estudiantes. Cadê o Luigi nesses horas? Que Luigi? Nossa, não. Você não vai fazer uma piadinha que eu não peguei. Não faz isso comigo. Porque eu acho que a piadinha é com o Mario, não é com o Luigi. Ah, o Luigi Mangione. Desculpa. Polêmico. Bom, é isso, gente. Vamos começar o nosso episódio. Recadinhos de início aí já pra nossa transmissão, tá bom? Como hoje a gente sabe que vai ter uma audiência muito... Seu superchat mandar, eu vou simplesmente... o tempo... Falar por que eles não devem existir. Deixa você falar. Pergunta que eu já deixo aí, vocês podem escolher quem começa, né? Bilionários deveriam existir? Já começa assim, bilionários deveriam existir já. E bilionários deveriam existir, sim ou não, no caso? E qual seria o papel dos bilionários, né? Para aqueles que defendem que ele poderia existir, ou aqueles que não deveriam existir, né? O que eles fazem hoje na nossa sociedade. Eu vou até deixar você falar primeiro, que como eles já existem, é mais fácil falar por que eles não devem existir, porque já existem. Se o maninho doou 420 mil reais pros bolsonaristas, é porque ele deve ser bilionário, né? Porque eu fui lá pesquisar no Google e não consegui responder minha própria pergunta. Mas, enfim, ele com certeza tem dinheiro. Tem uma quantia considerável de dinheiro pra você poder dar do teu bolso 420 mil reais pra qualquer político que seja. Existe. Nós estamos falando de uma situação que já existe no mundo, então... Primeiro é importante separar bem que quando se fala que bilionários deveriam existir ou não, é uma sociedade que produz indivíduos que alçam esse papel de bilionários, né? Não se trata aqui de extermínio físico, de indivíduos. Sim, então é importante deixar claro que ninguém quer matar quando ninguém. Essa palavra... Né, conflitos surgem na sociedade, embates que por vezes podem até levar. Boa noite, Derek. Boa noite. Da hora. Agora, outra coisa é você determinar que as pessoas, naquela condição X, têm que deixar de existir. Isso é algo bem distinto, né? A questão aqui é como funciona uma sociedade que produz bilionários. Não é uma questão moral também, de simplesmente definir se o bilionário é bom ou ruim do ponto de vista moral enquanto indivíduo, né? Mas o mecanismo que permite com que um grupo tão restrito de pessoas ascenda a essa posição social. E, normalmente, o discurso que existe é que seria devido a um mérito individual. E veja, vários bilionários podem ter méritos individuais, assim como diversas outras pessoas. Agora a questão é, que mérito é esse, que mensuração é essa que faz com que exista uma disparidade tão absurda, tão gigantesca, a ponto de algumas milhares de pessoas, nós vamos falar de bilionário no Brasil, seria, se pegar em dólar, vai ser algumas centenas de pessoas. Se pegarmos em reais, ali talvez 2 mil, 3 mil, no máximo 4 mil pessoas. E que tem acesso à enorme maioria da riqueza que é produzida, controla a maioria da riqueza que é produzida por meio dessa relação que é de capital. Seja propriedade das empresas, seja capital fechado, aberto, na forma de ações, porque 3, 4 mil pessoas têm que controlar a riqueza que é produzida por milhões. É claro, e eu já vou me antever, porque imagino que a questão vai surgir, a sociedade funciona assim. E ela, como a sociedade já funciona assim, tudo na sociedade se movimenta por meio desse negócio, chamado capital. Que na sociedade, o proprietário do capital são capitalistas, dentre eles os maiores bilionários, seja em real, seja em dólar, e alguns até dezenas de bilhões e até centenas de bilhões. Mas o que é esse capital aí que eu nunca vi? Porque fica falando capital, mas o que é capital? Tinha que estar explicando. Então, o questionamento, então, evidentemente vai se dizer, mas para produzir, precisa de colocar esse capital, esse movimento, precisa colocar esse dinheiro em movimento, precisa investi-lo aqui, ali, de outra forma. Sim, é assim que funciona nessa sociedade. O
que nós, que somos marxistas, comunistas, questionamos, que já adianto que é uma enorme minoria hoje, infelizmente, no Brasil e no mundo, embora um grupo tente colocar quase tudo que não é conservador de uma certa posição de direita como sendo marxista e comunista, embora hoje é uma posição bastante minoritária, o que nós colocamos é que você deveria mudar a forma de organização social. Então o problema não são só os indivíduos bilionários, porque se você mantém a forma de organização social e tira aqueles bilionários, vão surgir outros naquele lugar, né? Porque é a sociedade que funciona por esse mecanismo. Por uma sociedade que seja, os trabalhadores não apenas produzam a riqueza, mas que eles possam gerir de forma democrática, por meio de conselhos, por meio de organismos, a riqueza que eles produzem. E o que é pior, e aí para não estender muito, eu coloco duas questões que me parecem fundamental. Essa sociedade que produz bilionários, essa desigualdade ela faz não só com que a enorme maioria não tenha acesso à riqueza, e a riqueza ela é finita, e evidentemente se um grupo muito pequeno tem acesso a 50%, 60%, 70% dessa riqueza, vai sobrar uma fatia bem menor para o restante. Como ela funciona numa lógica que gera para a sociedade no seu conjunto menos riqueza. E essa é uma das grandes contradições que eu pretendo, pelo menos, nós possamos discutir aqui bastante. Gera menos riqueza por quê? Porque essa sociedade, é verdade, ela estimula a técnica, ela estimula a tecnologia, ela estimula a produtividade do trabalho, mas no outro polo da produção você tem um consumo. Tudo aquilo que é produzido vai ter que ser consumido no outro polo, vai ter que ser consumido do outro lado. Para aumentar a riqueza que se concentra na mão desses bilionários, em títulos de valor, em ação, em dinheiro, em propriedades imobiliárias, fundos e etc., você tem que fazer com que você produza o máximo possível, com o mínimo possível de trabalhadores e mais. Quanto menor o rendimento deles, quanto menor o rendimento que se consegue que eles obtenham, maior vai ser a fatia do lucro do outro lado. Só que essa massa que produz rendimentos decrescentes no Brasil, no mundo, já há um bom tempo, é quem vai consumir do outro lado. Então você tem que reduzir a escala de produção. Então hoje nós vivemos um mundo, por exemplo, em que boa parte dos setores, se nós pegarmos setores automobilísticos, com exceção da China, por exemplo, a produção está estagnada ou em queda desde o final dos anos 90, na grande maioria dos casos. E assim por aí vai, eletrodomésticos, etc., exceto novos ramos que Não, pô, mas na China eles comem cachorro. Não é isso? É isso? surgiram, que são recentes e que se expandiu o consumo muito recentemente, o caso das Big Techs, etc. Quase tudo está estagnado há muito tempo. E está estagnado há muito tempo porque não se consegue vender mais. Então, longe dessa sociedade que produz bilionários, ela está a serviço de uma eficiência que todo mundo vai se beneficiar, ao contrário. Toda essa capacidade produtiva que a sociedade tem, que a sociedade produziu em termos de produtividade, em termos de capacidade técnica, ela não é colocada a serviço e ela cria limites que impedem, inclusive, que essa riqueza ela possa ser ampliada e não só ampliada, distribuída de maneira mais racional, visando as nossas necessidades, bem-estar, tempo livre para ser dedicado para a ciência, para vários outros aspectos que seja do interesse dos diversos indivíduos e por aí vai. Então, os bilionários, eles fazem parte, né? Eles são aquela ponta mais visível, essencial para compreender o processo de uma sociedade que não funciona. As baterias dos carros BYD são cidadãos chineses, aqueles trem lá, tudo montagem. Sim, que nem na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, aqueles mercados tudo que as pessoas vêem nos vídeos, é tudo pra fazer vídeo. É só pra fazer vídeo. Inclusive porque lá não pode entrar, mas eles deixam entrar com o celular escondidinho, porque é pra fazer parecer que não pode gravar, mas na verdade é feito pra gravar. Não tem mercado lá. É tudo no contrabando. Assim que funciona. E que não funciona com qualquer método de administração que seja utilizado. Seja ele de intervenção estatal, livre mercado e etc. Então, é nesse sentido. Muitos figurantes, eles investem metade da grana do país em figurante. É estratégico. Eu acho que os bilionários não deveriam existir, não individualmente enquanto indivíduos, mas a sociedade que produz bilionários é uma sociedade ineficiente, não é uma sociedade meritocrática, né? Que mérito é esse que um cara que tem 10 bilhões tem milhões de vezes mais mérito, inclusive do que o trabalhador que ele emprega e desenvolve as técnicas do capital que ele mobiliza. É muito mérito. Você respondeu sua própria pergunta, Gustavo. Você respondeu a sua própria pergunta. É muito mérito. Você veja, fazer ali um carro que quebra, que era pra ser quebrável, mas que quebra, pô, muito mérito. Vocês viram isso? Vocês viram? Esse microfone que fica desconectando do Neida. Vou mostrar pra vocês. Mostrar. Vocês viram? Tá mostrando. Cybertruck quebrando. Aqui, esse aqui foi o Elon Musk apresentando o Cybertruck, que ele tava dizendo ser o carro mais inquebrável da Tesla, que é pra, tipo, quando a gente tiver naquele mundo pique, como é o nome? Mad Max, aí as pessoas vão andar nesse carro com gráfico de PS1, carro com gráfico de PS1 é muito bom. Aqui, vou mostrar. Glass, please. Ó, o Elon Musk falou pro mano assim, ó, Franz, você pode tentar quebrar o vidro ali pra gente fazer uma demonstração de como ele é inquebrável? Yeah.
Sure? Yeah. Tem certeza? Você tem certeza? Tem certeza mesmo. Oh my fucking god. Well, maybe that was a little too hard. O cara nem tentou muito. Ai, Elon Musk. Talvez tenha sido forte demais. Should we try on the board? Sorry? Okay. A gente pode tentar ali atrás? It didn't go through. So that's a plus side. Let's try the right. Não atravessou o vidro, então tem um lado positivo. Try that one, really? Okay. Sure. Oh, man. It didn't go through. É isso aí, ó. Isso aqui é o quê? Se ele é bilionário, é porque ele mereceu, você vê? O mérito dele é bilhões de vezes. Bilhões de vezes. Nossa, que vergonha. Sim. Então não é uma sociedade meritocrática, é uma sociedade ineficiente e que para ter esses 4, 2, 3 mil, centenas de bilionários de um lado, a gente tem que ter milhões de pessoas sem emprego, desempregadas, com mais condições de vida, sem conseguir sobreviver no polo oposto. Ótimo. Eu achei, primeiro, antes de mais nada, parabéns pela explanação inicial. Achei que você levantou algumas coisas que eu quero até pegar como gancho. Na moral, esse microfone está me deixando maluca. Primeiro, muitas vezes eu converso com pessoas de orientação marxista e eu sempre escuto, né, eles dizerem, olha, o marxismo verdadeiro, o comunismo verdadeiro nunca foi implantado. E eu entendo que realmente, da forma que está descrita, que vocês escrevem, nunca foi implantado mesmo. Às vezes nunca houve a abolição do Estado e a digamos assim, e a estatização total dos meios de produção sempre você teve um socialismo que não chegou no comunismo. Quando a gente fala de capitalismo e dos efeitos, né, do efeito, né, de chegar a ter bilionários, o pai do capitalismo... A gente pode tentar ali atrás. Lá ele. O pai do capitalismo, em termos acadêmicos, é o Adam Smith. Todo mundo que estuda, um dos pais do capitalismo, é o que dá aquela obra Riqueza das Nações. E o argumento dele nessa obra é que a mão invisível, se eu estou fazendo um comentário, a mão invisível seria, a ação da mão invisível possibilitaria, ele não estava argumentando a favor de milionários ou bilionários, argumentando a favor de produzir o máximo de riqueza para uma nação. Então, o que a gente vê hoje no capitalismo, eu gosto de fazer essa argumentação do sentido prático. Não é o capitalismo. Não. É o quê? É o que a gente está vivendo, então? É o que nós estamos vivendo? Assim como você não vê É o socialismo? Caralho, será que a gente tá vivendo socialismo e a gente nem sabia? o comunismo, marxismo, você vê socialismo que não chegou lá, eu te falo, o que nós vivemos hoje no mundo e o que produz a quantidade de bilionários dessa forma, tá longe de ser mérito hoje em dia. Eu sei porque eu trabalhei em Wall Street. Quando você tem um monte de bilionários que recebem ajuda do governo porque senão vão quebrar, desculpa, isso não é capitalismo. Mal ele sabe que não dá pra ter capitalismo sem Estado, né? Isso aí é socialismo. Porque na hora que o verdadeiro capitalismo, você tem que... O lado do cara ser bilionário é o seguinte, se ele errar... Ele lançou essa mesmo, que nós está vivendo do socialismo. Se ele fizer algo no sentido econômico ruim, ele tem que quebrar. Ele tem que quebrar. E a riqueza acaba sendo distribuída quando ele quebra. Quer dizer, ele errou, o que ele tem e perdeu. A riqueza acaba sendo distribuída. É um monte de gente que vai pra rua nessa americana, aí quebra Americanas e fica um monte de desempregada. Aí dá merda na economia inteira por causa de um cara. Então, o excesso de, digamos assim, o que está acontecendo atualmente no capitalismo atual do mundo é que ele não é capitalismo do jeito que foi desenhado há muito tempo. Você tem cartéis, você tem... Do lado monetário... Isso não... O que está acontecendo no capitalismo é que ele não é capitalismo. Vou concordar com muita coisa disso aí. Porque eu não vejo no sistema econômico atual o capitalismo do jeito que ele foi escrito, idealizado. Não idealizado não. Boa noite, Jonas. Boa noite. Que ele foi, na verdade, descrito. Era o que já existia, mas isso mudou. A despeito das tentativas, né, de você colocar, por exemplo, você implantar o comunismo, né, que desenvolveu várias evoluções, um socialismo que acabaram não implantando, o grupo globalista conseguiu, através da sociedade fabiana, uma maneira de implantar o socialismo quietinho, através das finanças, através da criação do FED, quer dizer, eu falo das finanças. Então hoje, os governos estão todos escravos do sistema monetário e o capitalismo hoje não é mais capitalismo, pelo menos desde 1913 e depois da Grande Depressão, os estados ficaram maiores, quase começaram a tomar muito. Desde 1913 que a gente tá num estado marmota da vida. Que a gente não é capitalismo, não é socialismo. É o quê? Nós é o quê? E agora? Lugar da iniciativa privada na economia. E o capitalismo que a gente vê hoje não é... Você tem muitos bilionários hoje que não seriam bilionários se não fosse
Dinheiro barato. Ajuda do Fumei um dirige. O Jonatas é raiz. Tá aí. Percebi que o dirige foi na live passada? Enfim, vai passar raiva então. governo. E aí, inicialmente, se o capitalismo tivesse falhado na produção de riqueza, nós estaríamos com a mesma riqueza que a gente estava há 200 anos atrás. Então, houve aumento de riqueza, senão a gente não teria nem conseguido crescer a população, né? Você teve que ter, senão você não tem comida. Então, algum tipo de geração de riqueza teve, foi possível. Se está tendo geração de riqueza hoje, eu acho que cada vez menos. Está tendo concentração. Porque quando você imprime dinheiro e você fornece para os amigos, eu falo para você, eu fui de Wall Street, mas eu não... Oxi, mas não é você que tava dando 420 mil reais pros bolsonaristas? Não era tu que tá falando de concentração de riqueza aí? Não era tu? De acordo com a Veja? Concordo do jeito que eles fazem. Eu vi quebradeira lá. Eu vi gente... Me tirou todo o capitalismo e neoliberalismo, me deixando apenas com capitalismo e neoliberalismo. Eu acho que é por aí. com mérito sendo passada para trás e bilionários sendo favorecidos, sem mérito nenhum. Então, eu concordo que Se você é bilionário, qual que é o seu mérito? Será que ele vai falar? Será que ele vai falar qual é o mérito dele? o mérito hoje tá fora da equação hoje. E você consegue, com o mérito fora da equação, você produz mesmo a quantidade de bilionários que não devia ser. Agora, que não devia existir, que na forma de enxergar, eles não têm. Eles têm cartéis, têm ajuda. Agora, Bilionário Nutella. Bilionário. Hoje é só os bilionários Nutella. Antes eram os bilionários raiz. Agora ficou só os filhos. Mas é tipo assim, ó, tem a propriedade privada. Aí, vamos dizer que, porque a gente sabe que não é assim que funciona, mas vamos dizer que o primeiro ali que se tornou bilionário, ele trabalhou para obter recursos para fazer uma empresa, fazer uma fábrica, com Apple Baby do capitalismo. Apple Baby do capitalismo. Enfim, aqui. Tem ali o primeiro bilionário que começou a fábrica, aí ele começou uma fábrica, e aí teve mérito, digamos assim, entre muitas aspas. E aí, de acordo com o sistema capitalista, você pode passar isso para seus filhos. Então, o seu filho, o próximo dessa geração, o que herdou a sua fábrica, já não vai ter mérito. Ele já herdou o trabalho do pai. Tô fazendo entre aspas porque a gente sabe que a maioria dos bilionários nem começou trabalhando, né? Já foi beneficiado bem antes. Mas enfim. Então, assim, amigo, o capitalismo que você tá defendendo é o que cria a lógica dos filhos que vão ter as coisas sem mérito, que você tá falando que não pode. é inegável que o estímulo econômico do lucro é o que permitiu, por exemplo, a inovação. China não é socialista, é um capitalismo brutal. Elias Jabbour não é marxista, é apenas um propagandista do governo burguês da China. Ô, Wilton, eu não sei de onde você apareceu, mas a gente nem tá falando do Elias, cara. Pera aí também, dá uma segurada. Como se nunca tivéssemos visto pessoas de nome. Olha, já chegou, na moral, já chegou na live, nem deu boa noite, já tá fazendo uma afirmação dessa? Aí, como se nunca tivéssemos visto pessoas de nome ganhando terras e dinheiro para criarem negócios, fazendas, etc. aqui no Brasil. Realmente isso começou outro dia. Começou ontem. Do nada. Do fucking nada. A gente tava aqui falando de um burguês abstrato que na minha cabeça tava na Inglaterra. Tava pensando ali, tipo, da Inglaterra. Aí, agora, boa noite. Já bem-vindo, tudo bom com você? Como tá a sua quarta-feira? A maioria das inovações que renderam, o sujeito pensa, vou inovar, eu preciso inovar, preciso aumentar a produtividade. Agora, por que o resultado do capitalismo não é a riqueza de uma nação? Hoje. Por que o capitalismo produz hoje? O resultado dele não é a riqueza de uma nação como ele foi, por exemplo, como ele trouxe riqueza no século XIX. Para mim, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a maior taxa de crescimento dos Estados Unidos não foi no século XX. Se você tiver acesso aos dados, foi no século XIX, onde não tinha intervenção, e o sujeito que entrava lá para fazer alguma coisa, ele ia para apostar em alguma coisa mesmo, e os grandes caras que apostaram nas coisas foram os maiores geradores de emprego e ficaram milionários, só que foi porque eles tomaram risco. Não foi porque o governo deu ajuda. Agora, os bilionários de hoje, quantos deles hoje são empreendedores mesmo, são apostadores, estão fazendo... Ou quantos são amigos do rei? E ser amigo do rei é aquela coisa, é como se você já tivesse uma economia socialista disfarçada de capitalismo. Porque você tem, principalmente através do sistema financeiro. Isso eu vi. Então... Eu tô deixando ele falar, mas puta merda, só boa briga. Inclusive, eu tava com o microfone fechado. Com o trabalho escravo. Ótimo exemplo que ele deu. Ótimo exemplo. Eu não consigo discordar de você no sentido de que tem bilionários que não deviam ser. Porque são apadrinhados, porque são principalmente o sistema financeiro. Que é um sistema que foi criado pelos globalistas, pela criação do FED. Você já deve ter estudado. Chegou os globalistas. E o FED, inclusive, ajudou a fundar o comunismo, a Revolução Bolchevique. Que?
Você viu? Teve colaboração financeira de banqueiros. Isso, depois eu vou te passar as referências. O Guilherme Freire. Depois eu passo as referências. Depois que esse debate já tivesse sido assistido por 40 mil pessoas. Ele deu uma aula maravilhosa ontem lá no curso, com as referências disso, mas que, inclusive, tem sobre o financiamento, né, da Revolução Bolchevique, inclusive dos banqueiros globalistas da época. Por quê? Porque ali já existia, naquele momento, uma intenção de você... E eles tinham uma estratégia advinda da Sociedade Fabiana de implantar o socialismo... Sociedade quem? Sociedade Adriana? Dessa forma mais pacífica, né? Sociedade Adriana, Fed inventou o comunismo, globalistas... E quando o grupo que estava disposto a implantar o comunismo de uma forma mais revolucionária apareceu, vamos fazer o trabalho por nós também, vamos financiar eles. E eu acho que os últimos 6 ou 7 anos da vida de Karl Marx ele passou em Londres, né? Foi morrer em Londres, se eu não me engano. Então, assim, tinha uma O que tem? O que tem? Morreu em Londres. Só joga essa informação, assim. proximidade ali com a elite fabiana da época. Então, Ele morreu em Londres. Logo, ele tem uma proximidade com a Sociedade Juliana. Entendi. A Sociedade Fabiana foi inventada pela dupla socialista César Menotti e Fabiana. eu acho que não consigo discordar que os bilionários de hoje não são a mesma coisa que os bilionários da época onde não tinha esse sistema financeiro que hoje domina o mundo. Aí, ó. Bilionário Nutella e o bilionário raiz. Antes, eles eram raiz. Aí agora, eles ficam sendo ajudadinhos pelo governo. Aí esses aí não. Esses aí não. E ele que Não se fazem bilionários como antigamente. impede, por exemplo, que a riqueza seja melhor distribuída. É comunista, mas morre. Enfim, o hipocratismo. Quando você produz moeda e cria inflação, o que você faz? Sabe quem mais morreu em Londres? Quem? Quem morreu em Londres? Está roubando a riqueza, até do trabalhador, que tem menos possibilidade de se defender. A taxa de inflação hoje é uma forma de roubo. Então, assim, o meu ponto é... E Margaret Thatcher morreu em Londres. Logo, acabou pra vocês. Acabou, comunistas, chat. Já era pra gente. Do jeito que a economia funciona hoje, com o sistema financeiro, moeda cadenada, que pode ser multiplicada à vontade, você piorou aquilo que normalmente seria distribuído. Por exemplo, o bilionário que erra, ele quebra, faz uma aposta errada ou quebra, aquilo já é automaticamente, quando você tem na história da economia, por exemplo, do século XIX, você tinha várias pequenas empresas que cresciam e quebravam, aí distribuía, abria outra, crescia e quebrava. Então existia, dentro dessa liberdade econômica do capitalismo, você tinha troca de dinheiro das mãos, né? Você tinha acabado de ser o que vocês chamam de distribuição de renda. Hoje isso quase não acontece, você tem distribuição só de um lado, porque você tem impressão de dinheiro, a distribuição de renda vai para a mão de quem tem acesso ao dinheiro primeiro, porque quem tem acesso ao crédito recebe o dinheiro vale na mão dele, quando ele aplica o dinheiro para gastar, o dinheiro... Do que você tá falando? O que você está falando? Vou botar no 1,25, porque você fala muita bosta e lento. desvaloriza na mão de quem tá ali devagarzinho ganhando sua renda. Então, assim... Só uma perguntinha. O que você quis dizer com esse negócio de Marx dos 6, 7 últimos anos da vida em Londres? Só pra me entender. Não, que ele passou um período Olha aí, não fomos os únicos que ficamos confusos. O que tem que ele morreu em Londres? da vida dele em Londres e parece que morreu lá, né? Sim. E? Agora você vai ter que explicar pra gente. E aí? Ele não tinha ligação e nem financiamento de certas sociedades londrinas? Não entendi. O fato de ter... Ele morreu em Londres, logo. Ele tem financiamento de certas sociedades londrinas. E... passado um tempo em Londres. É só pra me entender. mesmo. Londres, a central financeira da época, dos globalistas, dos banqueiros, dos fabianos, era lá. Sim. E quem seria o financiado? O movimento marxista. O movimento marxista financiou Marx? Não. Marx foi financiado pelos banqueiros globalistas. Baseado em? Marx foi financiado pelos banqueiros globalistas fabianos da sociedade londrina. Financiavam, como eles financiaram a Revolução Bolchevique depois. Sim, mas não entendi. Só pelo fato de que ele morou lá, não sei, 6 anos? Não, depois, no final da vida dele. Ele tinha proximidade com eles, tinha proximidade e era financiado por... Tá. Mas isso não é o já debate, mas eu queria falar. Deixa eu só falar uma coisa. Você quer um papel pra você ir anotando? Eu não tenho, era bom, eu não tenho. Só pra saber mesmo. Vamos pegar um papel pra ele, produção, por favor? Uma Dá caneta. uma página. Enquanto isso, pode ilustrar. Dá uma paginazinha aí. Dá uma caneta aí. Porque senão é muito assunto Daqui a pouco tá os arcturianos aí. Daqui a pouco eles chegam. pra comentar. Falou tanta coisa, eu queria lembrar tudo, porque... Não, vou focar mais aqui. Primeiro, o primeiro ponto é o do globalismo. Já estou muito familiarizado com essa Sim, discussão, já. porque
tô vivendo no... O Brasil tá vivendo em outro universo paralelo, mas eu tô no Brasil, a gente vivencia... O Gustavo Machado, ele já tá vivendo no Redcast. Ele já tá vivendo no ecossistema Redcast. Ele tá ultra familiarizado com todos os termos de teoria conspiração desses caras. Ele tem muita paciência, porque é um cara, assim, tipo assim, estudado, tá ligado? Tipo, ele chega ali com toda uma teoria, aí o mano mete não, porque o Marx, ele morreu em Londres. Em Londres tinha a Sociedade Fabiana. Sabe quem mais morreu em Londres? A Margaret Thatcher. Tire suas próprias conclusões. E o Gustavo, pleníssimo. Coisa, né? Acompanhei o desenvolvimento bastante direto, assim. Para mim, o que você chama de globalismo é o capitalismo puro, no sentido de que o capitalismo, tal como se desenvolveu historicamente, e também como foi pensado pelos autores, né? Smith pensava o capitalismo, mas não como um projeto de futuro, ele já se desenvolvia à sua vista e ele procurou pensar aquilo ali. Ela culmina necessariamente numa sociedade, e claro que os caminhos podem ser mais rápidos, devagar. Gente, nunca ouvi falar em Sociedade Fabiana. Não, a Sociedade Fabiana foi novidade pra mim também. Pode ter, enfim, inúmeros percursos a depender de vários fatores, mas ele sempre culmina em sociedades com capital fortemente centralizado e monopolizado. Por uma simples razão. Na competição, quem tem o maior capital tem sempre vantagem. Mas é competição? Na competição. Não, mas o globalismo não é competição. Calma. É centralização. Se quem tem o maior capital tem sempre vantagem, a tendência é que se centralize mesmo em cima de monopólios em todos os principais ramos de produção, e sobretudo depois da financiarização. Então, quem tem o maior capital, ele pode comprar as empresas que tiveram méritos, por assim dizer, conseguir desenvolver produtos que são diferenciados e etc. Eles têm capital para comprar aquela empresa. Esse capital serve, inclusive, para influenciar tanto outras empresas quanto os governos, os estados e etc. Então, você imaginar uma sociedade que é movida pelo capital, em que as empresas que Mas é o capital, na sua definição. Capital... Ele vem de algum lugar ou ele nasce do nada? Ah, mas aí é um outro processo. A gente vai entrar... Eu vou seguir, a gente pode entrar depois nessa discussão. Não, é que meu pai sempre me dizia que o capital vem do trabalho. Não. O capital é exatamente o contrário, Porque não tinha, no começo do mundo não tinha, só tinha pessoas. Aí a gente teve uma discussão aqui longa, né, sobre esse tema. Teve que vir do trabalho alguém, com a primeira pessoa no mundo. Se quiser, pode responder, claro. E aí depois você volta para a sua lista. É uma forma de organização social. Então, o capital, ele nem sempre existiu. No começo do mundo, acho que nem existia, só tinha pessoas, né? No começo. Assim, o capital, vamos lá. O capital é uma forma de organização social, ele nem sempre existiu, porque as pessoas se organizavam de forma diversa em outros momentos. O capital, ele vai se desenvolver no momento em que vários elementos vão se combinar. E, sobretudo, isso vai ser permitido, eu volto a isso depois, pela força, pela violência, que vai permitir que ele se generalize, né, pela sociedade inteira. Vamos por partes. Pior que eu já. Eles são socialistas que buscam a transição por vias da democracia burguesa. É um bonde de intelectuais bastante influente no início do século XX. Eu achei que isso eram os trotskistas. Senão, eu posso estar falando bosta. É uma pergunta de resposta simples. Eu vou querer voltar nos outros temas que você falou depois. Então, o capital, para ter capital, você tem que ter uma sociedade onde a produção de mercadorias foi generalizada. Para a produção de mercadorias generalizar, é necessário também que o trabalhador ele se apresente como trabalhador assalariado. O que significa isso? Marx morreu na Inglaterra na sociedade pleiadiana. Foi isso que ele falou. Foi isso aí. Ele não é propriedade de ninguém, como no caso do escravo, e nem tem um vínculo vitalício com a terra, seja qual for a relação. Ele tem, para ele trabalhar, ele depende de vender a sua... Ai, chegou o Wilton. Toquei no ponto de discordância, né? Foi mal. Sua força de trabalho, porque só assim ele vai receber... Mas o trabalhador pode juntar capital? Calma. Vou pegar a primeira questão, senão nós vamos... Então vamos longe. Podemos tratar de todas essas questões sem o menor problema. Isso é uma parte que eu também não entendo do ponto de vista como você enxerga. Sim. Então significa que agora passa a ser uma sociedade que a especificidade maior dela é que se separou o trabalhador dos meios necessários para ele produzir. Para isso é necessário relações monetarizadas, para que você tenha relações, né, indiretas entre os indivíduos para poder trocar. Só que agora esse dinheiro, ele não é meramente um mediador, como ele foi ao longo da boa parte aí dos últimos 2.000 anos e tudo. Esse dinheiro é a finalidade do processo. Ele é aplicado com o objetivo de você ganhar um valor maior em dinheiro ao final. Isso era impensável em quase todas as sociedades que existiram antes do capitalismo. E fartamente demonstrado por biografias, inclusive, que nada tem de marxistas, né? O dinheiro, ao longo da história humana, ele foi quase sempre um mediador. Ele foi sempre um mediador das trocas. Até no capitalismo, ele passa a ser a finalidade das trocas. Isso teria ser por causa do Fed, né? Como é criado o Fed. Mas vamos chegar nisso aí em algum momento aí, no futuro. Por hora, não. Então, ele é uma sociedade que as mercadorias se generalizam, é uma sociedade voltada para a acumulação, ela é orientada não para as necessidades, para o atendimento das cidades humanas. As cidades humanas agora se tornam... Eu sei que o Gustavo é trotskista, filho da hora também. Meio, e não finalidade. E a acumulação, ela se transforma em fim. E para isso acontecer, o que tem que acontecer é que os trabalhadores, eles têm que perder o vínculo com aquilo que permitia ele sobreviver. Com a terra, o vínculo com os instrumentos de trabalho, com o sistema cooperativo que existiu durante séculos, por exemplo, na Europa, que tinha suas comunidades cooperativas, detentor de poderes técnicos, que faziam funções artesanais específicas. E como é que ele perde o vínculo disso? Expropriação, violência. O capitalismo na Inglaterra, ele surge num processo extremamente violento, onde camponeses vitalícios perderam o vínculo vitalício com a terra, elas passou a ser arrendadas de forma temporária. Até então, camponês na Europa, você nascia naquela terra,
Você podia ter um proprietário que não era ele, se ia pagar uma renda. Mas você, seus filhos, sua descendência ia viver ali pro resto da vida. Passou a ter um sistema de arrendamentos temporários, arrendamentos de 1 ano, de 2 anos, condicionados a melhoramentos. Com isso, a massa de camponeses foi arrancada para fora do campo. Ficaram livres, leves e soltos, né? Sem absolutamente nada o que fazer para poder sobreviver. E foram coagidos a virarem trabalhadores assalariados, através das leis da vadiagem, que existiram dezenas delas, desde antes da Revolução Inglesa, né? Pelos Stuart, passando, depois na França. Não, desenvolvimento capitalista, século XVI e XVII. As leis contra a vadiagem foi depois da expropriação dessa massa de camponeses. Eles achavam tão absurdo ter que trabalhar para alguém, sendo que eles não eram proprietários de nada ali. Iam receber ali uma cotinha de dinheiro. E que todo o resto ia ficar com o proprietário que podia mandá-lo para fora daquele lugar, e ele não tinha nem a sobrevivência dele garantida, que as pessoas não aceitavam fazer isso. Ela só aceitou ser trabalhador assalariado a partir da coerção, a partir de leis, inclusive, que foram implantadas com auxílio do Estado. O capitalismo surgiu com a mão de ferro do Estado e nunca se livrou dela, e nunca vai se livrar. Ele tem relações umbilicais com o Estado. Exatamente. E o Manning tá falando, porque o Estado fica ajudando os burgueses. O Estado sempre ajudou os burgueses. Ele aqui, né, botou ali cercas. Que atuou de maneira a possibilitar, fazer com que isso virasse quase que um hábito social, né? Com o tempo você passou a ser coagido, a ser trabalhador assalariado, nós normatizamos isso. A gente vive assim, agora nós nascemos num mundo que é dessa forma, era assim também décadas atrás, e achamos que sempre foi assim, que é perfeitamente natural. Mas é um sistema que tem troca de mercadorias generalizadas, acumulação de dinheiro como finalidade, isso é como ele é, não é como Smith pensou. Aí podemos discutir se os autores o pensaram bem ou mal, ou as fórmulas que eles propuseram, se são efetivas ou não, isso é um outro debate. E o ponto que eu estou dizendo é, uma sociedade baseada, ela inicialmente, esse capital é mais disperso de fato. Desde o início ele tem muitas concentrações em monopólios comerciais, mas no setor industrial, por exemplo, ele era mais disperso. Mas a tendência é que as pessoas que ganhem na concorrência acumulem mais capital, expulsem os seus concorrentes e vão criando empresas cada vez mais centralizadas. Porque quanto maior o capital você tem uma vantagem competitiva sobre o outro. Inclusive se o outro tiver melhores ideias e etc, etc, etc. Porque você tem um capital maior, você pode comprá-lo, você tem muito mais alternativas porque você detém mais dinheiro, né, que pode ser direcionado às mais diversas formas. Então, isso que chamam de globalismo é o capitalismo. Só que, na verdade, uma visão muito comum entre os conservadores brasileiros, aí eu faço um gancho rapidinho com as outras questões e te passo de volta. Não vou centralizar aqui a fala não, pode ficar tranquilo. Mas uma ideia... Os capitalistas, loucão, falam que o que não é legal do capitalismo chama capitalismo globalista. E é assim que eles falam assim, não tá dando certo por causa do globalismo. Mas o globalismo não passa de capitalismo. A ideia é sim um capitalismo idealizado que nunca existiu e nunca vai existir, como se fosse uma sociedade de pequenos produtores, livres e etc., que é propagandeado como uma espécie de um ideal de mundo, mas na verdade é como um ideal do mundo que nunca existiu, que nunca vai existir, mas para ganhar as pessoas, né? Em função dos problemas que o próprio capitalismo produziu ao longo aí desse último período e particularmente no Brasil agora no período mais recente. E pior, né? Botaram de empresas monopolistas, altamente centralizadas, um capital financeiro extremamente forte, arbitrariamente passou a ser chamado de marxismo com teorias da conspiração as mais diversas. E aí eu termino. A questão bolchevique eu nem vou me aprofundar. Eu tive um debate aqui com... Era Luiz Fernando Roxo, não era isso? Ele colocou essa questão de que os bolcheviques teriam sido financiados pelos globalistas, por Rothschild, etc. Eu desafiei aqui a que mostrasse qualquer documentação que atestasse isso, né? E que, evidentemente, ele não achou. Fiz depois até um vídeo de provocação no meu canal, perguntando quando ele ia apresentar as documentações. Além de, falei, você possa mostrar um documento. No lugar de mostrar um documento, o que ele fez foi mostrar um livro que não tinha, evidentemente, documento nenhum, mas são elucubrações argumentativas. Como essa que você mencionou, que eu suponho, porque eu acompanhei muito o desenvolvimento de Olavo de Carvalho no Brasil. Acho que eu sou dos poucos caras na esquerda que quando o Olavo começou a ganhar mais projeção lá em 2007, 2008... Ih, chamou o Olavo. Eu já supunha que aquilo ali poderia vingar no país. Eu falava, eu já partia da caracterização de que o governo do PT ia entrar em crise na época, e eu achava que aquele discurso dele tinha chance de... Boa noite, Andrew. Naquele momento. Então eu acompanhei muito, li os livros dele, acompanhava os áudios e tudo, e também dos grupos nos Estados Unidos, do qual ele se baseava algumas formulações bem gerais que ele difundiu no Brasil. E uma delas que eu já encontrei, e que é bastante curiosa, e mostra-se o nível dessas teorias conspiratórias que tentam associar o marxismo à cúpula do capitalismo, que você cinde do capitalismo com os outros globalistas. Até hoje. Mas vamos lá. Hoje. E uma delas, o que você começou a esboçar, e suponho que era isso que você queria dizer, porque eu li isso em vários desses documentos. Se não for, você pode me corrigir também. A ideia de que Marx teria associado ao não é o Rothschild, o outro. Clube de Bilderberg. Enfim, é um deles, um desses grandes. E olha como é feita uma teoria da conspiração. Você já parte da seguinte tese. Marx estava associado aos globalistas. Por quê? Porque eu quero. Então agora eu tenho que provar. Como é que eu provo? Porque ele morreu em Londres. Cara. Quer mais claro que isso? Pegar toda a documentação existente e ver se a gente acha algum vínculo, por mais indireto que ele seja. Isso é um vício de investigação chamado de viés de confirmação. É tipo os ufólogos fazem. Eles já veem qualquer luz no céu, eles já acham que se não tem explicação, só pode ser extraterrestre. É um viés de confirmação. E aí, eles realmente não encontraram nada. A tal ponto que o máximo que eles encontraram foi o seguinte. Marx, na verdade, não viveu 6 anos em Londres. Marx a sua vida em Londres. Ele foi para Londres em 1849 e ficou lá até morrer em 1883. 34 anos.
Ele escreveu o Capital em Londres, ele viveu em Londres a vida toda. E quando ele se mudou para Londres, ele foi morar no Muquifo, literalmente. E é tanto Muquifo que tem documento histórico sobre isso, que a polícia política alemã vigiava Marx de perto. Então, documenta a polícia política quando um agente conseguiu se infiltrar na casa dele e relata como a casa era simplória e as condições de vida da família dele, sobretudo naquele período, eram bastante precárias. Ele morou nessa casa de 49 até 56, dá 6, 7 anos, exatamente o período que você falou. E algumas dessas teorias da conspiração, mesmo sem documentação, chegaram à conclusão de que aquele condomínio... Eu tô morrendo de raiva. Não fala mal da minha ufologia. Não falem mal da ufologia. Aquele cortiço que Marx morava, teria pertencido aos Rothschilds ou um desses outros que eu não me lembro, né? Agora que loucura, o cara foi pago. Até porque o Marx tava lá fazendo parte da sociedade pleiadiana, entendeu? Como é que você vai refutar essa? Ele morreu em Londres. E agora, Wilton? E agora? Pago para morar no Muquifo, que aliás ele pagava aluguel. Quando a gente lê as cartas, uma das dificuldades que ele tinha era para poder pagar o aluguel da casa. A atividade jornalista dele foi bem regular nesse período, depois ela ficou mais estável. Se ele falar mal da astrologia, agora eu viro anti-trotskista. Se falar da astrologia, eu começo a falar todos os podres de Trotsky aqui. Tá entendendo? Rockchilds vão jogar contra os Rockchilds. Oxi, Childs vão jogar contra os Rockchilds. Partida imperdível. Confira nos playoffs do nosso Mega Drive. Viajou. Ele conseguiu empregos em jornais como o New York Daily Tribune e tudo, e ela ficou mais tranquila de 53, 54 pra frente. Os primeiros anos foi bastante difícil. Olha como a teoria da conspiração ela é construída. Como ele morou no aluguel, no Muquifo, nos 6, 7 primeiros anos que ele morou em Londres, e eu consegui achar alguma relação dessa construção, da qual moravam milhares de pessoas num prédio. Esse prédio existe até hoje, em Londres, inclusive. E eu vejo uma relação entre isso e um grande bilionário com propriedade desse prédio, que eu nem sei se isso é verdade, e se for também não é evidência de nada, porque você vai morar quase que numa kitnet, pagar aluguel. Rockefellers contra Rothschilds? Essa partida é imperdível. Eles vão jogar nas Pleiades? Recebem dinheiro de quem? Achei o vínculo. Está aqui, ó. O marxismo foi fundado pelos globalistas. No caso da Revolução Bolchevique, qual o vínculo que há? Nenhum. Eu tô aguardando até hoje. São coisas do tipo, por exemplo, eu cheguei a ler nesse... Ô, Hilton, é você que tá comentando nos vídeos, falando que lembra, nem lembra. Enfim, tem uma pessoa comentando lá, falando assim, porque dá pra ser religioso e ser marxista também, pra ganhar voto. Textos, coisas... vamos associar Marx à maçonaria. É você, né, Wilton? É você, cara. Aí eles acharam algum vínculo? Nenhum. Mas eles descobriram que tinha um centro maçônico a 2 quarteirões de um jornal que Marx editava. Achamos a prova. Ou seja, Marx era como aluno da Federal nos dias de hoje. Ele era da FED, lançado pela FED. Eu acho que é isso que significa. Esse é o tipo de evidência que esses livros de teoria da conspiração globalista utilizam. E qual que é a evidência? Desculpa, não prestei atenção. Leve-me... Um centro maçônico a 2 quarteirões de um jornal que Marx editava. Achamos a prova. Esse é o tipo de evidência que esses livros de teoria da conspiração globalista utilizam. O lugar estava perto dele. Ele morreu em Londres. O centro maçônico a 2 quarteirões da casa de Marx, logo ele era maçom. Marx morava no Maçom demais. Você quer mais prova que isso? Muquifo pagava aluguel e o proprietário, dizem, porque eu também nunca vi documento sobre isso, era um grande bilionário globalista, está provado. Esse cara financiou toda a atividade de Marx e foi o cara responsável por... FED, Banco Central dos Estados Unidos, bebê. Claro que não, velho. FED é federal. Você acha que você vai me gastar assim? Você acha que eu sou besta? Com licença. Tudo que surgiu a partir daí. E por último, a Sociedade Fabiana não só passou a existir depois de Marx, como a Sociedade Fabiana nos anos 20 perdeu completamente a sua força. Era um grupo que nunca foram marxistas, né? Temos anterior a Marx, inclusive. Eles são socialistas daqueles de fazer assim, devagarzinho. E eles perderam, eles tinham relações quase que nenhuma com o movimento marxista, que tinha muita força na Alemanha, na Europa do Leste, fraquíssimo na Inglaterra, sempre foi. Uma força pequena na França, mas um pouco mais pra ganhar voto, os caras vão até encontrar o ET Bilu. Tem que se juntar com os pleiadianos daí. Expressiva. Na Inglaterra eram quase inexpressivos. E uma das razões que levou à ascensão do Partido Trabalhista, tem ideias muito parecidas com a galera da Sociedade Fabiana, mas uma das razões que levou à ascensão do Partido Trabalhista na Inglaterra e a decadência da Sociedade Fabiana foi exatamente o fato que a sociedade se colocou contra a Revolução Russa. E o Partido Trabalhista, embora pensasse quase igual à Sociedade Fabiana, a Revolução Russa ela causou uma convulsão tão grande no mundo, gerou expectativas em massas de trabalhadores tão grandes, a tal ponto que surgiu o Partido Comunista em 130 e 140 países em 2, 3 anos, já surgiam muito grandes, inclusive na Inglaterra, que ela se declarar contra a Revolução Russa. Naquele período, naqueles anos, em função do que acontecia ali, a Sociedade Fabiana perdeu espaço para o Partido Trabalhista, que ascendeu, embora ambos pensassem muito parecido, mas o Partido Trabalhista, de maneira oportunista, saudou a Revolução Russa e etc., publicou documentos favoráveis e etc. A influência da Sociedade Fabiana na história do século XX é uma curiosidade histórica. Nada mais do que isso. Um dos membros fundadores do FED veio direto da Sociedade Fabiana. Mas isso não significa nada. Um dos membros da Federal de Pernambuco veio da Sociedade Fabiana. Técnica de teoria da conspiração, né? Veja, todas as pessoas têm trajetórias as mais diversas. Quantas pessoas vocês não conhecem? E o
PT? E o PT? Tá vendo? O Wilton trouxe um questionamento. E o PT? Como é que fica? Assim, universidade, que lá na Mas sua fala mais. juventude, é rapidinho, isso Tá. é importante para essa deixa. Namoraram com o marxismo, etc, e depois mudaram completamente as suas Hackear o Elbotão é brabo. Fabiana é amante do Lula. Vai ter que se explicar pra Janja. concepções. O fato de alguém ter pertencido ao Partido Comunista, Ó, não fui eu que disse isso. Quem disse isso foi o Hermes. Eu não tenho nada a ver. Eu não estou fazendo acusações de amante nenhuma. que seja na sua juventude, não diz nada a respeito das suas ações depois de 20, 30 anos. Mas os raciocínios usados por teorias conspirativas são esses. Como ele participou na sua juventude do partido, eu tenho hoje colegas que foram de partidos comunistas na minha geração, na universidade, que hoje são... É isso, né? Cansei da sociedade fabiana. E eu tô com calor também. O que vocês acham? O que vocês acham? Ele teve que se explicar com a Janja depois que ela fala. Sim, a Fabiana... Será que a Fabiana tava lá? Será que a Fabiana estava lá? Não, pera, vamos deixar ele concluir aqui o raciocínio. bolsonarista fanático, percebe? Ah, então ele é um infiltrado do Partido Comunista. Tudo bem, mas você tem que dar os documentos que provem essa infiltração. Senão é mera especulação. Eu ia falar. Como é que vai provar? Negócio, século, outro século. Aí você quer que ache documento? Não, pô, os caras moravam do lado. A maçonaria ficava 2 quadras do Marx. Tem mais prova que isso? Comunista é foda também. Comunista é foda, que fica querendo dados, provas.